Bem, parece que foi aberta oficialmente a temporada de nevoeiros de 2026, né? Como todos podem observar, nos últimos 2 dias nós tivemos nevoeiros intensos aqui que obrigaram a interrupção da travessia das balsas, do serviço de entrada e saída de navios. E é importante ressaltar, né? O nevoeiro ele é causado por uma série de condições que tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Uma determinada umidade relativa do ar, uma determinada temperatura do ar, uma determinada temperatura da água, esse tipo de nevoeiro que nós temos aqui. Então, tem que haver uma pequena brisa, um vento suave, não pode ser um vento muito forte. Então, esse vento suave, ele mistura esse ar que está numa determinada temperatura, com uma determinada umidade relativa, com a temperatura da água, e é atingido o chamado ponto de orvalho, né? Uma determinada condição em que essa umidade que está presente no ar, ela se condensa e se transforma numa nuvem, né? O nevoeiro nada mais é que uma nuvem. Esse nevoeiro que a gente vê aqui é uma nuvem bem baixa, que interfere no nosso dia a dia, muitas vezes até no trânsito, né, dos carros. Então, nós práticos temos que lidar com essa situação. Quando o nevoeiro já existe, o mais prudente, o mais correto a se fazer é efetivamente interromper as manobras. E assim nós assessoramos a autoridade marítima, que é quem detém o poder, como responsável pela segurança da navegação, de interromper o tráfego no porto. Quando somos surpreendidos com o nevoeiro, porque ele não manda aviso, né? Ele acontece de repente, quando essas condições se materializam. Então, quando somos surpreendidos já navegando, temos que usar os recursos de bordo, o radar, as cartas eletrônicas, associadas à nossa experiência, para lidar com essa situação da melhor maneira possível. Seja parando, fundeando o navio no local onde ele está, seja navegando com o radar, às vezes até atracando com o radar. Ou seja, cada situação vai determinar a atitude. Se existem outros navios navegando também, se vai haver um cruzamento. Então, de posse de todo o quadro, toda a situação que se apresenta, o prático, junto com o comandante do navio, decide qual é a melhor atitude a tomar. Então, é importante dizer também que nós, na praticagem, temos equipamentos chamados visibilímetros, que nos mostram até que distância se pode enxergar. Então, por exemplo, o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar exige que quem está conduzindo um navio, manobrando um navio, possa enxergar pelo menos 500 metros avante, à frente da proa do navio. Então, quando essa visibilidade está inferior a isso, já é um indício objetivo e que nós precisamos interromper a navegação. E muitas vezes nós não estamos enxergando nem o próprio navio. Quando olhamos para as vigias, né, as janelas do navio, assim, né, diante de nós, a única coisa que vemos é uma nuvem. Ou seja, a visibilidade muitas vezes cai a zero para nós. E temos que lidar com essa situação. Então, muitas vezes também as pessoas falam, poxa, por que os navios estão apitando constantemente? É que existem sinais sonoros previstos nesse mesmo regulamento internacional para evitar abalroamentos, para indicar um navio em movimento, um navio aí com mais de 200 metros em movimento, em baixa visibilidade, tem que soar um apito longo a intervalos não superiores a 2 minutos. Então é isso que as pessoas escutam também, esses apitos mais insistentes, né? Mas então basicamente é isso. É uma situação anômala, mas que é bastante comum nessa época de inverno, quando as condições de temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura da água e uma pequena brisa, um pequeno vento para mexer esse caldo, né, nessa panela, acabam gerando os nevoeiros.